Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o que está escrito em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Declaramos sem efeito a maldade, a inveja, a oposição espiritual e natural. E declaramos, ó Deus, a tua bênção na nossa vida. Declaramos que cresceremos, avançaremos e conquistaremos tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Também oramos por justiça nas portas, Pai. No nome de Jesus, oramos por justiça nas portas e declaramos: o Senhor está conosco. Tua presença está na nossa vida. Nenhum mal prosperará contra nós, prosperará contra a nossa casa, ou contra o propósito, o destino que o Senhor tem na nossa vida. Senhor, declaramos vitória sobre essa pessoa, sobre sua casa e sobre a sua família. Que todo tipo de briga, de desavença, de discórdia, de confusão nessa casa cesse no poderoso nome de Jesus, e que haja paz nessa casa, haja paz nos quartos, haja alegria, haja um renovo de Deus. Meu Pai, envia renovo a todos nós que estamos aqui nessa oração. Libera do teu poder, Pai. Libera da tua graça agora, no nome de Jesus Cristo, um renovo do Espírito. Um renovo do Espírito. Também oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja cura em todo aquele que está doente, todo aquele que está com problema nos ouvidos, todo aquele, meu Deus, que ouve zumbidos no ouvido, que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda dor no corpo, toda dor nas costas, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, pedindo ao Senhor mais milagres aqui nessa oração, mais cura aqui nessa oração, mais salvação nessa oração, mais transformação nessa oração. Aonde essa oração for ouvida, que milagres, sinais e maravilhas aconteçam para a honra e glória de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome aqui nessa oração, e pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nossa casa, libera do teu poder sobre nós, Jesus. Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, consagramos a nossa carta para Jesus, todos os nossos pedidos de oração, todo o clamor, toda lágrima, toda pessoa, Pai, que está crendo em respostas, que está crendo que o Senhor vai abrir portas, vai trazer transformação, vai trazer mudança. Nós pedimos, Pai, uma intervenção do céu. Oramos também para que o Senhor traga grandes coisas para a vida dessa pessoa que está clamando, no nome de Jesus. Apresentamos no altar de Deus nossos pedidos, apresentamos no altar de Deus todo o nosso clamor. Senhor, esta mulher que está clamando pela sua família, Senhor, salva a sua família, traga transformação neste lar. Apresentamos toda a carta para Jesus. No nome de Jesus Cristo, declaramos e cremos. Sim, Jesus, assim nós oramos, assim nós te pedimos e declaramos gratidão essa noite, Senhor. Gratidão pela nossa família, gratidão pela nossa casa e gratidão pela tua santa e poderosa presença. Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: Jesus me ouve. Amém? Jesus nos ouve. E você que ainda não baixou a sua carta, vá lá no meu site www.vinicius17.com.br, é gratuito para baixar, pode baixar lá. E se não conseguir baixar, pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz a tua carta para Jesus e vem apresentar aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Estamos num propósito de 30 dias de jejum e oração. É claro que quem não pode estar em jejum não tem problema, fica só na oração, certo? Mas eu e muitos outros estamos em jejum nesse propósito e cremos no agir de Deus. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho aqui com vocês a respeito do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui.
e nós temos recebido alguns testemunhos muito impactantes. Eu recebi o testemunho do Pedro, e ele escreveu assim: acompanho você há mais de um ano, e há cerca de 3 meses eu estava bem, mas de repente apareceu um inchaço muito grande no meu pescoço. Fui até a emergência, pois fiquei preocupado. Chegando lá, os médicos disseram que eu havia contraído uma bactéria, mas eu não me entreguei. Passei noites sem dormir, quando o Senhor, usado por Deus, liberou cura sobre pessoas com problemas no pescoço. Eu tomei posse e no dia seguinte aquela enfermidade começou a se curar. E hoje, para honra e glória, eu estou completamente curado. Toda a honra e toda a glória sejam dados unicamente a Jesus Cristo. Amém? Fico muito feliz, porque eu sei que Jesus Cristo cura e que Ele opera milagres. Quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe para no mínimo 10 pessoas. Você pode. Compartilha para no mínimo 10. Se puder mandar para 100, para 200, para 300, o maior número possível, manda essa oração. Amém? Manda essa oração, compartilha essa oração no nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu. Essa palavra está em Deuteronômio capítulo 11, verso 13, que diz assim: e acontecerá que se obedeceres diligentemente aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus e servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E daí, aqui, a Bíblia diz que bênçãos se seguirão. Se você ler Deuteronômio 11, Deuteronômio 13, você vai ver quantas bênçãos há para quem ouve a Deus. Para quem ouve a Deus. Mas nós temos que ter cuidado com a terceira voz, que não é a sua voz e também não é a voz de Deus. É uma terceira voz. Porque essa terceira voz é que destrói casamentos. É essa terceira voz que faz gente sair de empregos bons que Deus abriu a porta. É essa terceira voz que tira a gente da igreja, que tira a gente do propósito. É essa terceira voz que você tem que ter cuidado. Se você ama o Senhor, você não dará ouvidos a outras vozes, nem obedecerá a ninguém em lugar do Senhor. Amar os outros, em vez de amar o Senhor, é uma maldição. Por isso nós temos que ter cuidado, nós temos que ter muito cuidado para não nos perdermos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e não colocar ninguém no lugar de Deus. Tem gente ouvindo mais a terceira voz do que a voz de Deus. É essa terceira voz que tem colocado muita gente no meio do fogo cruzado. Por quê? Porque quando você é guiado por uma terceira voz, que não é a voz de Deus, não é a sua voz, você acaba indo a lugares perigosos, a armadilhas que o inimigo preparou para a sua vida. O Espírito Santo é um com o Pai, a Bíblia diz. O Espírito Santo é um com o Pai. Ele fala de coisas que ouviu e coisas que viu. Como que você vai confiar numa terceira voz que não viu nada de Deus, que não ouviu nada de Deus? É só a cabeça dela e ainda pode estar sendo influenciada por forças malignas. Exatamente. Quando o diabo quer destruir alguém, ele envia uma pessoa para começar a influenciar o ouvido e o coração, por meio de encantamentos, por meio de palavras, por meio, de uma perspectiva errada à visão de Deus, ao propósito de Deus. Sempre que há uma terceira voz, o relacionamento não é seguro. Cuidado com a terceira voz. Qualquer voz em sua vida que seja diferente da voz de Deus é a terceira voz, que pode desviá-lo do caminho, que pode desviá-lo do propósito que o Eterno tem para a tua vida. Essa terceira voz, ela pode colocar tudo a perder. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18, Adão e sua esposa estavam diante de uma terceira voz, que era a voz da serpente. Existem muitas terceiras vozes nesta vida. Eva deu ouvidos a Satanás. Uma terceira voz. Ela ignorou a voz de Deus. E por ter dado ouvidos a essa voz,
ela perdeu acesso, ela perdeu oportunidade, ela perdeu bênçãos. Tenha cuidado, tem vozes que não é a voz de Deus, é a voz do maligno, é a voz da acusação, é a voz que vem contra você para te acusar, é aquela voz que tenta te deixar depressivo, que tenta destruir você por dentro. Cuidado com a terceira voz, que diz para você que é melhor você largar o marido, porque o marido não é tão bom para você e que você merece coisa melhor. Cuidado com a terceira voz, que diz assim, por que você está aqui nesse emprego? Você é uma pessoa inteligente, você deveria estar em outro lugar trabalhando, mas ela está lá trabalhando e vai ficar. Ela empurra os outros para fora do barco, mas ela fica lá. Eu vejo isso acontecendo na igreja há mais de 20 anos. 20 anos que eu vejo isso acontecendo. Pessoas, inflamam os outros dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja. Daí, eles empurram para fora da igreja, mas eles ficam. Eu já vi isso acontecendo N vezes. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. A terceira voz põe tudo a perder. Eva destruiu o relacionamento que Adão tinha com Deus. Eva também tinha um bom relacionamento com Deus, mas colocou tudo a perder quando perdeu a comunhão com o Senhor, dando ouvido a uma terceira voz. O diabo foi essa terceira voz. A serpente foi essa terceira voz. Eu tive bons relacionamentos que foram destruídos por uma terceira voz. Teve pessoas que eu me dava muito bem com elas, mas por causa de uma terceira voz que veio com fofoca, por causa de uma terceira voz que tentou separar a amizade, relacionamento, coisas foram destruídas. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. E nós temos que orar também pela terceira voz. Imagina teu filho que deixa de ouvir você, que deixa de ouvir a Deus e começa a ouvir uma terceira voz. Uma terceira voz que vai levar ele para caminhos errados. Uma terceira voz que começa a levar ele para amizades erradas. Nós temos que cuidar essa terceira voz. Essa terceira voz que vem aqui na sua cabeça, muitas vezes, dizendo para você, cadê teu Deus agora? Onde está a justiça nisso que você está vivendo? É a terceira voz te colocando contra teu Deus. É a terceira voz te colocando contra a promessa de Deus na tua vida. Essa terceira voz, ela também vai tentar nos tirar o acesso. Ela vai tentar, nos jogar para baixo. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas têm opinião sobre tudo. E quem ouve não consulta tudo que ouve. Não consulta tudo que ouve. Acredita no primeiro que cruza, falando mal, de quem você gosta, de quem você está conectado, de quem você caminha. Por quê? Porque não consulta. Não vê realmente se é aquilo que está sendo falado ou se é outra coisa. Você tem que ter cuidado com a terceira voz, que vem para destruir pontes, para destruir oportunidades. Esses dias eu estava vendo, e isso me chocou muito, né? Uma pessoa falando um monte de asneira de outra pessoa, né? E depois, mais tarde, aquilo ali foi... Isso tudo, né, em jornais, em rede social, aconteceu um episódio que tudo aquilo que aquela pessoa tinha falado não era verdade. Não era verdade. Só que um monte de gente que já tinha sido enganada, né, e isso estava sendo divulgado em um monte de lugar. Então nós temos que ter cuidado, com aquilo que nós ouvimos. É a terceira voz. É a terceira voz que muitas vezes leva ao engano. É a terceira voz que leva uma pessoa, a sair de um emprego bom, a sair de um casamento bom. Às vezes a pessoa está tão bem no relacionamento, mas daí vem aquela amiga, né? A terceira voz. Vem aquela amiga e começa a atacar. Vem aquela amiga e começa a oprimir, e começa a dizer não. Você deveria ser livre, você deveria aproveitar a vida. Olha lá, ele não está em casa, ele está jogando com os amigos, você está cuidando dos filhos. Olha a vida que você... É essa vida que você quer. E começa a encher o ouvido. A terceira voz separa os melhores amigos.
A terceira voz separa casamentos. A terceira voz tira alguém do propósito de Deus. Se nós não tivermos um posicionamento firme quanto ao que Deus está falando conosco, nós vamos nos afastar e nos desviar de todo o propósito de Deus. Quantas vezes alguém chega para mim e me faz proposta de negócio, né? E pessoas vêm com um falar manso, vêm com um falar educado, né? Mas aquilo ali não é propósito de Deus para a minha vida, não é propósito de Deus. E daí sabe o que acontece? A gente acaba muitas vezes dando ouvidos a uma terceira voz e depois tem um prejuízo astronômico e ainda você sai, né? Depois ainda assim com prejuízo, ainda envergonhado, né? É por isso que nós temos que ter cuidado de não ouvir uma terceira voz. Satanás, por meio de sussurros e murmúrios, ele acaba destruindo relacionamentos. Cuidado com a terceira voz. Quem está a destruir o seu relacionamento com Deus? Quem está a te tirar do propósito de Deus? Não permita que uma terceira voz destrua o seu relacionamento com o Senhor. Não importa quão boas e sinceras essas terceiras vozes pareçam ser, você não deve ouvi-las se elas estiverem te afastando de Deus ou do propósito de Deus para a tua vida. Cuide a terceira voz. Tenha cuidado com a terceira voz. Nós temos que ter ouvidos para Deus. Amém? Temos que ter ouvidos para Deus. Não podemos nos intimidar. Não podemos deixar, sabe, que o medo nos tire de um caminho que é de Deus para a nossa vida. Não podemos permitir que a intimidação ela fale como uma terceira voz a nós. Devemos permanecer firme na voz do Senhor. Amém? O Senhor é aquele que cuida de nós. E que o Senhor te livre de toda maldade. Que o Senhor te livre de todo engano. Lembre-se, Eva escutou Satanás e acabou fora da bênção. Se você escutar a terceira voz dessa amiga, desse amigo, dessa pessoa, você pode perder tudo. Toda voz que você ouvir, veja se essa fonte é o Senhor ou não é o Senhor. E um detalhe, até uma pessoa abençoada pode ser usada como uma terceira voz. Por quê? Porque Pedro andava com Jesus, mas teve um momento que Satanás usou ele. Exatamente, Satanás usou ele por uma influência, por um pensamento, por um dardo na cabeça dele. Então, mesmo alguém andando com Jesus pode muitas vezes dar abertura para uma terceira voz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Tu não sabes das coisas de Deus, só sabes das coisas dos homens? Então nós temos que compreender, essa terceira voz é perigosa e que Deus nos guarde, que Deus nos livre, em nome de Jesus. Amém? Deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com mais de 10 pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Não separa sem ouvir a Deus, certo? Porque se você ouvir a Deus, você não vai separar. Não saia do seu trabalho sem ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, talvez Ele não diga para você sair. Não ouça a terceira voz. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: meus ouvidos ouvem a Deus. Escreve aí: meus ouvidos ouvem a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar, domingo agora, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Fica 19 quilômetros de São Paulo, da grande São Paulo, certo? Barueri é do lado de Osasco, do lado de São Paulo. E você é nosso convidado, Avenida Aruanã, número 120, 9 horas da manhã. Vai ser uma grande bênção, vou transmitir ao vivo esse culto. Porque Deus me deu uma palavra sobre Isaac. E eu creio que por mais que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. Amém? Mesmo que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. E eu quero convidar você a escutar essa mensagem em nome de Jesus. E quero ver quem vai estar comigo amanhã, 6 horas da manhã aqui. Certo? Não é porque nem o diabo pode te vencer a estar na oração, nem o sono. Amém? Nem o sono, nem distração, nem outra qualquer coisa, em nome de Jesus. E olha só, você que mora nos Estados Unidos, estamos nas últimas vagas para encerrar as vagas da Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos. Inclusive você que é daqui do Brasil, que já vai passear em julho, né? Você já pode organizar
para estar conosco nessa escola de profetas. E você que é dos Estados Unidos, convida outros amigos para estarem conosco. O link da escola de profetas está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, você compartilha aí com pelo menos 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, botar em grupos, nas tuas redes sociais, desejar que Deus te abençoe infinitamente mais. Que o Senhor multiplique, porque você está estendendo a mão para o teu irmão, você está lançando uma semente, Deus vai te abençoar por isso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a sua carta agora para Jesus. Amém? Levante assim para o alto junto comigo. Certo? Levante assim para o alto e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora todas as cartas. Apresentamos a Ti todo o nosso clamor. Todo o nosso clamor, Pai, os pedidos de oração em favor da família, em favor das finanças, em favor do casamento, em favor do ministério. Senhor, eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração e eu peço intervenção. Meu Deus, que a terceira voz seja calada agora. Que tudo aquilo que vem para confusão na vida dessa pessoa, tudo aquilo que vem para perturbação na vida dela, caia por terra. No nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai, blinda ela, blinda seu ouvido da terceira voz, da maldade, da contaminação, daquilo que quer tirá-la do casamento, daquilo que quer tirá-la do trabalho, da igreja, daquilo que o Senhor quer tirá-la do propósito, daquilo que o Senhor tem para a vida dela. No nome de Jesus, que caia por terra, Pai, toda a terceira voz, que caia por terra toda a contaminação, toda a fofoca, toda a mentira, toda a inveja, toda a maledicência, toda a praga lançada, nós cancelamos e quebramos no mundo espiritual, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu apresento cada carta para Jesus agora e pedimos um milagre. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, com câncer, ou com alergia, ou com feridas, ou com outros problemas na coluna, nos órgãos internos, no coração, e oramos pela cura total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo restaura, e nós oramos declarando saúde total e completa. Oro para que a paz de Deus habite ricamente no interior dessa pessoa. Tira a preocupação, a ansiedade, a aflição, o peso. Senhor, em nome de Jesus, e nós cancelamos agora todo dardo maligno que vem para prejudicar essa pessoa, para perturbá-la, para tirá-la da presença de Deus, que todo mal caia por terra. E nós invocamos o nome de Jesus agora. Jesus, nós invocamos Tua santa presença. Toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Toque nessa casa, toque neste lugar. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça. Agora, Jesus, toque-os com o Teu favor. É o que eu te peço, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo do vivo Deus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Compartilhe essa oração, mande essa oração para no mínimo 10 pessoas, todos podem compartilhar. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Um abraço a todos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até mais.